Olá, falamos direto do estúdio da Faculdade Anhanguera e nós vamos começar agora o nosso segundo podcast do Comunica Direito. O Comunica Direito, que é o projeto de extensão do curso de Direito da nossa faculdade. Nós temos muitas mãos realizando este projeto e por isso eu gostaria de fazer alguns agradecimentos especiais. Eu agradeço primeiro aos alunos e professores que se engajaram na realização e na execução do projeto. Destaco aqui o professor Lúcio Moreira Andrade e também o nosso advogado do Núcleo de Prática Jurídica, Dr. Emerson. Também agradeço a cada aluno, especialmente os que integram o projeto de extensão Comunica Direito. Eu não poderia deixar de agradecer de uma maneira especial os nossos patrocinadores. Qualificar, Contabilidade e Consultoria, Fotocarlos, Escritório de Advocacia Avli Andrade e também RC Marcenaria. Sem o patrocínio destes grandes parceiros, nós não poderíamos executar este projeto. E claro, a Faculdade Anhanguera, que acreditou e contribuiu bastante para que pudéssemos executar o Comunica Direito. Eu gostaria de apresentar a vocês, nesta data, a nossa querida Chayane. Tudo bem, professor? É um prazer estar aqui. Olá para você que está nos acompanhando nesse podcast. É um prazer estar participando desse projeto que é tão importante para a comunidade acadêmica e também para a região. Muito bom. A Chayane é nossa aluna do projeto de extensão que engloba, claro, alunos e professores. Aliás, Chayane, você pode, por gentileza, apresentar para nós quem é a nossa convidada do dia? Ana Carla Jesus é capixaba, de Guarapari, mãe da Ana Elisa, e além de cosfriteira, é cozinheira de mão cheia, contadora, consultora empresarial, palestrante, empresária, proprietária da Qualificar Contabilidade e Consultoria, é membro da BNI Brasil, equipe litoral do Espírito Santo, atuando no segmento contábil há mais de 20 anos. Ana Carla, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Chayane. Obrigada, professor Raniel, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Você me complicou em 2 pontos na sua apresentação, Chayane. Primeiro, você falou que eu sou crossfiteira, né? As pessoas têm a idealização que a crossfiteira é pessoa forte, malhada, né? Mas crossfiteira é quem pratica o crossfit. E também, 20 anos de experiência, está quase liderando a minha idade. A questão de uma brincadeira, mas obrigada. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Mas quando ela fala que são 20 anos de experiência, não é questão de dedurar a idade, não. A preocupação maior é mostrar toda a sua capacitação, a sua qualificação. Aliás, o nome da sua empresa é Qualificar. Você poderia falar um pouquinho mais sobre a Qualificar? Posso, sim. Quando a gente pensou no nome da Qualificar, foi com esse intuito mesmo. Foi imaginar algo que transferisse para a pessoa que vê o nome, que o intuito da Qualificar não é só fazer algo ligado à contabilidade tradicional, mas também levar ensino, levar conhecimento, qualificar as pessoas envolvidas, tanto no âmbito do empregado, como também do empregador. Então, a intenção do nome foi realmente transferir isso, que nós não somos só uma contabilidade tradicional, mas nós também levamos o conhecimento para aqueles com qual participa com a gente no dia a dia. E como que seria esse processo de levar o conhecimento para as pessoas que são eventualmente clientes? Como que seria exatamente esse procedimento? Existe um movimento, professor Raniel, no mercado contábil que já vem de alguns anos, né? Eu posso dizer que eu sou pioneira aqui em Guarapari nisso, mas é um movimento que começou com a internacionalização da contabilidade no Brasil, que foi o conceito de que o contador, ele não pode mais ser aquele contador tradicional, aquele que só calcula o imposto, folha de pagamento e manda para o cliente. Que o contador ele precisa ser um consultor, ele precisa ser algo mais dentro da empresa, inclusive há fortes tendências aí no mercado que daqui a pouco esse contador nem exista mais. E há muitos anos atrás eu fui em um congresso e eu achei espetacular a explicação que envolvia isso. E foi antes de eu virar empreendedora na parte contábil que falava da importância da gente estar junto com o empresário no caminhar do dia a dia dele. Então, quando eu falo qualificar e falo em qualificação, a ideia que eu tive para criar a contabilidade consultiva foi exatamente conseguir identificar, personalizar o que cada empresa tem de necessidade de conhecimento e conseguir levar esse conhecimento para dentro da empresa sem que ele precisasse de uma outra consultoria.
O que é muito comum na nossa área, né? O contador, como eu disse, ele é tradicional. Ele só vai lá e entrega o conteúdo básico que precisa. E hoje a gente tem tecnologias que fazem isso, né? Então, exemplo, eu identifico numa empresa que eles estão com dificuldade de precificação, né? Eu vou levar aquele conhecimento, vou entender que déficit é esse que está sendo causado dentro daquela empresa e como que eu posso colaborar com aquela intuição. Então, muitas vezes, isso eu trago para dentro do meu escritório, e dentro do meu escritório a gente trabalha, às vezes eu trabalho em canais junto com os meus clientes, ou às vezes eu vou até a empresa. Então, é muito personalizado, né? Uma qualificação personalizada, vai de acordo com o que a empresa está precisando naquele momento. Então, é diverso. A sua primeira formação é em contabilidade, mas agora eu sei que você está fazendo uma segunda graduação, que é o curso de Direito. Eu imagino que seja uma escolha estratégica. Se você está escolhendo Direito, é porque tem algum contato com a contabilidade. Por que você escolheu agora fazer mais uma vez uma graduação e por que o Direito? Foi uma escolha exatamente para complementar muita gente, né? Pergunta, essa altura do campeonato, né? Vai fazer Direito, mãe, tudo. Realmente é uma escolha que custa bastante desprendimento de vontade. E essa vontade tem a ver com essa estratégia de que eu acho que o direito complementa o conhecimento na contabilidade. Então, é muito comum quando você vai conversar com contadores que trabalham com consultoria, que ele tenha um conhecimento na área do direito, porque fica faltando conhecimento que o curso de contabilidade não proporciona para a gente. Na formação em contabilidade, a gente aprende a parte teórica, né? E no dia a dia, mais teoria ainda, mais prática ainda, mas envolvendo realmente, exemplo, a tributação. Mas o conceito, voltar em por que aquilo surgiu, como, entender em soluções para a tributação, por exemplo, eu preciso ter um conhecimento do direito, que eu não adquiro nem na Faculdade de Ciências Contábeis e nem no meu dia a dia como contadora. Então, a estratégia realmente de ir para o direito foi complementar exatamente essa parte que eu estou te falando da consultoria. Eu sentia que faltava, por mais que eu estudava, ainda faltava uma base que eu imagino que eu só vou adquirir agora com o curso de Direito. Você, em algum momento da sua carreira de contadora, teve algum problema com advogado, alguma dificuldade específica? Nada, imagina. Existe uma coisa dentro da contabilidade dos contadores e dos advogados que é muito engraçado, né? Ou você tem parceiros da advocacia que são realmente seus parceiros e que você tem o mesmo modo de pensar, de trabalhar, de agir, ou você vai passar muita raiva. Tanto quanto o contador com o advogado, como o advogado com o contador. Então, sim, já passei situações desagradáveis na carreira de contabilidade, né? Por me deparar com advogados que são muito diferentes dessa parte consultiva, às vezes muito ligada à parte tradicional, ou conceitos de trabalho muito diferentes, né? Não é aquele negócio de o que precisar fazer para o cliente, por a solução ser encontrada, nós vamos fazer. É uma coisa muito técnica. Encontrei bons advogados no quesito de conhecimento, mas que quando a gente tinha que ir para a mão de obra, às vezes eu me deparava com situações. Então, assim, eu acredito que no meu ramo é muito importante ter advogados em cada área, inclusive, né, respeitando cada área do direito, para você conseguir trabalhar. De tanto que eu falei, né, existe um conhecimento que eu não tenho. Então, para eu conseguir prestar um serviço de qualidade, eu preciso desse profissional junto comigo. E mesmo ainda formada em Direito, eu não vou me formar em Direito e ser especialista em todas as áreas do Direito. Então, eu ainda assim vou precisar de parceiros, bons parceiros, como advogados. E assim também penso, doutor Raniel, que o advogado também precisa de um bom parceiro contador, né? Por mais que ele ainda assim, no dia a dia, venha a adquirir conhecimentos na parte de contabilidade, existe a parte do dia a dia que não tem como um advogado saber. Então, é uma parceria que precisa, que quando funciona, quando dá certo, é sucesso pro cliente. É sucesso para a vida dos parceiros, mas o maior sucesso vem para o cliente que contrata aquela equipe ali, vamos dizer assim. Esse ponto é muito interessante porque a gente tem aquela mania de pegar as áreas do conhecimento e segmentá-las. Claro que esse é um processo, digamos, pedagógico. Então, o direito você pega e divide em várias áreas. A mesma coisa você faz com a contabilidade. E direito e contabilidade, a princípio, parecem ser duas áreas diferentes. Mas, a todo momento, nós podemos perceber a necessidade do diálogo das duas áreas. Então, vamos citar o exemplo de um advogado trabalhista.
Evidentemente que ele vai precisar, em algum momento, de um contador para fazer um cálculo trabalhista. Vamos imaginar um advogado que atue na área do direito empresarial. Toda a questão de formação de uma pessoa jurídica, abertura de pessoa jurídica, toda a parte da contabilidade da pessoa jurídica vai demandar a presença de um contador. E assim, nós podemos puxar vários exemplos e várias possibilidades aqui que poderíamos aplicar. E a dificuldade dessa compreensão decorre de quê? O que você acha? Às vezes, o advogado não consegue compreender a importância do contador para resolver problemas do direito e, de igual forma, às vezes o contador não consegue compreender a importância do advogado e um quer se meter na função alheia. Por que você percebe essa dificuldade do diálogo, às vezes? Eu penso, professor, que essa... Vamos usar a palavra disputa? Uhum. É exatamente isso que eu penso, que às vezes se transforma numa disputa de mercado. E por isso que quando a gente usa a palavra parceria, isso acaba, né? Então, um exemplo, um cliente contratou um advogado para uma determinada situação e contratou um contador e tem um contador para outra situação. Muitas vezes essa relação ela se torna de competitividade. Os dois começam a competir, né? Que eu sei tal coisa, o outro sei outro. E muitas vezes o dia a dia traz um conhecimento, a teoria traz outro conhecimento. Então, por que não juntar os dois e encontrar uma solução? Eu acho que há essa dificuldade de eu baixar a guarda quando o advogado está falando uma coisa que o conhecimento dele traz e que eu preciso ouvir para complementar com o meu conhecimento do dia a dia, muitas vezes, ou até mesmo meu conhecimento teórico também, e aquilo ali se tornar em uma solução. Me parece que às vezes se torna uma desculpa. Aí pode falar, não, então você também entra nessa disputa? Muitas vezes eu precisei entrar, né, numa disputa para exatamente não perder um cliente, porque o que estava sendo falado, às vezes, contradizia o que eu já havia falado, né? Mas isso pode ser resolvido fora o cliente em situações de parceiros. Então, assim, minha opinião é que muitas vezes há uma disputa, né? E que a gente consegue solucionar isso se a gente pensar no problema do cliente, que juntos a gente pode resolver. Muitas vezes essa briga de conhecimento, o advogado não sabe meu dia a dia, ele não sabe o que eu tenho que fazer, faz um cálculo assim, ele não sabe o que eu tenho que juntar de informação para fazer esse cálculo, né? Ou assim, algo até que se torna impossível. E eu tentando dar uma solução que pro direito, na visão do direito, aquilo é inviável. É uma solução prática, mas no âmbito jurídico isso não funciona. Né? Então, olha que bacana juntar os dois conhecimentos e encontrar uma resposta para o cliente. Então, dependendo do tipo de profissional que encontra, tanto na contabilidade quanto no direito, essa falta de parceria leva a esses conflitos de parceiros. Né? E eu acho que é um pouquinho da gente se colocar no nosso lugar. Eu não entendo de leis, por mais que minha profissão ela seja totalmente baseada no que está escrito na lei, mas eu entendo o lido, né? Eu vou lá e leio a lei, interpreto a lei do meu jeito, da minha forma, e eu vou levar aquilo ali para o conceito técnico. É diferente do advogado, que a forma como o seu conhecimento leva para a solução de um problema que vai ser lá na frente, de forma jurídica, muitas vezes, enfim. Então, a gente se colocar no lugar da gente, ter parceiro, confiar no conhecimento um do outro é muito importante. É muito fácil falar isso quando a gente está trabalhando com parcerias que todos os casos se conhecem, né? Que tanto o advogado conhece o contador e o contador conhece o advogado. Fica fácil, porque eu já sei, eu já criei aquela relação com aquela equipe. Né? Então, eu já sei o conhecimento daquele advogado. Isso se torna um pouquinho difícil quando você não tem esse contato. O primeiro contato é ali, às vezes o cara quer mostrar serviço de um lado, quer mostrar serviço do outro, e isso acaba complicando um pouquinho as soluções. Você falou em disputa. E, além da questão da disputa eventual que possa existir entre advogado e contador, a gente verifica também na sociedade, às vezes, a chamada disputa entre os sexos, entre homens e mulheres. E eu percebo que você é uma mulher bastante engajada, você é uma mulher bastante empoderada, afinal de contas, você é a sócia administradora de uma pessoa jurídica, da Qualificar Contabilidade. Então, você lidera equipes. Eu queria que você falasse, especialmente porque agora estamos em março, dia 8 é o Dia Internacional da Mulher, como que é ser uma mulher que tem um papel de destaque numa organização e que tem um papel de destaque também na sociedade. Como que é ser
mulher líder, e quais os desafios e conselhos os desafios que a mulher tem diante desta sociedade, e quais os conselhos que você dá para mulheres que também queiram chegar a postos de destaque, a cargos importantes na sociedade? Eu vou começar a resposta de trás para frente, porque eu acho que tem muito a ver com o propósito, né, Raniel? Muitas vezes a gente se coloca num lugar de vítima na sociedade, né? Então, quem me conhece, quem convive comigo na vida particular, na vida profissional, sabe que essa é uma característica que não predomina na minha fala. Quando a gente fala no feminismo, a gente fala muito sobre igualdade, e eu acho que tem mais a ver com a liberdade. Então, quando eu penso na minha trajetória profissional, eu olho muito isso, que fácil nunca foi, mas poderia ter sido tão difícil para qualquer outra pessoa que veio da onde eu vim, com o embasamento de estudo que eu tive e tudo mais. Eu acho que eu tive um propósito, eu criei um projeto, um plano na minha cabeça de onde eu gostaria de chegar, eu tracei isso ao decorrer da minha vida e eu fui lutando, desbravando para conseguir chegar naquilo ali. Se eu disser para você que eu sofri preconceito, e talvez eu vou causar até uma polêmica falando desse jeito, né? Mas eu acho que a liberdade, como eu disse, é a liberdade que importa da fala, eu vou estar mentindo. Eu nunca me senti sofrendo preconceito. Talvez tenham tentativas de tentar destruir aquela imagem que eu estava tentando construir. Mas eu acho que a forma como eu sempre lidei com isso fez com que eu pudesse criar esse empoderamento que hoje eu posso dizer que eu tenho, que foi uma construção. Então, quando eu olho lá para trás e vejo o estudo que eu tive, onde eu queria chegar, a forma como eu esforcei para hoje poder estar onde eu estou, e não ter me feito de vítima da sociedade, não só do feminismo que eu estou falando, tá? Não só como mulher que eu estou falando, mas estou falando também no conceito de ter estudado em escola pública e não ter uma base legal, enfim, tudo que aconteceu, não se entregar como vítima, eu acho que foi um ponto muito importante na minha carreira. E quando eu vou lidar, e por que eu acho que é mais a ver com liberdade do que igualdade? Quando eu estou lidando com uma situação onde eu vou ter que competir com qualquer pessoa, sendo essa mulher ou homem, eu tenho que ter essa igualdade, pelo menos de conhecimento com ele. Eu não posso dizer que a sociedade ela está me discriminando se eu não tenho o mesmo currículo que você, por exemplo. É óbvio que você, independente de se homem ou sendo mulher, eu vou ter que ter ali um conhecimento para poder brigar contigo, para concorrer àquela vaga, por exemplo. E levando para o lado da liderança, foi a mesma coisa. Eu não posso querer competir com uma pessoa que está pleiteando um cargo de líder comigo se eu não tenho o pulso que eu preciso. Então, eu sempre avaliei as oportunidades da minha vida olhando se eu realmente tinha a qualificação que precisava para aquela vaga. E muitas vezes eu posso ter perdido, mas eu entendi. Eu falei assim, pô, ele é muito melhor do que eu nisso daqui. E eu nunca sofri uma situação em que eu falei assim, fui discriminada. Eu talvez pelo sangue no olho, né? De não permitir realmente, quando eu tinha um propósito, eu usei todas as armas que eu podia para me fortalecer como pessoa, não só como mulher, mas principalmente como mulher, porque eu sei que talvez eu seria olhada, eu teria um olhar sobre mim diferente, né? Então, já teve situações na minha vida, por exemplo, de uma competitividade de um cliente, em que o contador que estava competindo comigo, que estava ali pleiteando comigo aquela vaga, ele tinha um escritório muito maior que o meu, muito mais conceituado no mercado que o meu, mas na hora que a gente sentou ali na mesa para conversar sobre o técnico, sobre a parte técnica, eu tinha muito mais conhecimento do que ele, ou ele poderia ter mais do que eu, mas na hora do diálogo ali, né, não desenvolveu, isso chamou muito mais a atenção e acabei ganhando um contrato em determinadas situações. O que eu quero dizer com tudo isso, respondendo a sua pergunta, é que eu comecei de trás para frente exatamente por isso, que eu acho que foi a minha vontade de fortalecer a minha imagem profissional com conhecimento. Essa foi dentro do meu plano de carreira profissional, eu idealizei que se eu quisesse ter uma igualdade no mercado de trabalho, eu ia precisar me fortalecer com conhecimento, né? Então, acho que isso foi o ponto-chave. Segundo, não me fazer de vítima, né? E reconhecer que dentro do mercado de trabalho vai haver situações em que eu não
se eu não estiver preparada para aquilo ali, eu vou perder. E não é porque eu sou mulher, né? Eu vou perder. Então, acho que eu me empoderei muito nisso, de construir essa imagem de que eu sou uma boa líder e que eu tenho um pulso firme e que não é porque eu sou mulher ou porque tem um homem ali competindo comigo que aquilo ia mudar a situação. Então, eu não sei se eu atingi o objetivo da sua pergunta, mas a minha concepção sobre como eu formei essa imagem foi baseada nisso, mais ou menos isso. Até pegar um gancho aí que você falou, trajetória e também lá de trás. O que te levou à trajetória ali, desde o momento que você falou assim, eu quero me formar, fazer o curso de Ciências Contábeis, até o momento que você começou, você abriu seu escritório aqui em Guarapari. Como foi essa trajetória? Pois é, tem a ver, vai até complementar a pergunta do professor Raniel. Eu comecei a trabalhar muito cedo, por uma necessidade, né? Não vou precisar citar o nome, que pode ser, mas eu com 11 anos eu era caixa de supermercado já, né? Então, hoje, 11 anos é considerado uma criança e eu já tinha uma responsabilidade de trabalhar fora, de levar uma parte daquilo ali para dentro da minha casa. E dentro dessa trajetória, por mais que pareça assim, o que isso tem a ver? Eu acho que minha formação começou ali, nos 11 anos, sabe? Ali com a finança, mexer com finanças, ver que eu tinha uma facilidade de comunicação, né? Porque é muito fácil assim, você fala muito, a diferença de você falar muito e você ter a aptidão para se comunicar com as pessoas. E aquele momento na minha vida que eu era tão novinha, que eu entendia, que eu conseguia ajudar, que eu conseguia entender, que eu rapidamente aprendi algumas coisas e outras nem tanto, foi formando o que hoje eu sou como profissional, começou ali. E dentro da trajetória, como eu disse, né, eu venho de escola pública, de periferia e tudo mais. Eu não podia, eu terminei o ensino médio, terminei meus estudos e eu nem sonhar com a faculdade, era realmente sonhar com uma faculdade, né? E o meu padrinho, que é um grande empresário no ramo de contabilidade, um dia me fez um convite para eu ir trabalhar no escritório dele. Aquilo ali para mim foi, meu Deus, vou trabalhar com uma coisa muito importante, né? Por mais que eu tinha um sonho, eu vou revelar isso agora, meu sonho era fazer direito. Sempre achei que o direito era uma coisa que tinha muito... estava muito ligada à minha personalidade, né? E que eu poderia ser uma boa profissional no ramo do direito. Só que naquela ocasião na minha vida, eu precisava ir para onde eu estava tendo emprego, né? E então eu comecei a trabalhar no escritório de contabilidade, comecei a faculdade de contabilidade na mesma época, e para o meu... eu me apaixonei, né? Talvez eu teria ido assim, tem oportunidade, escolha o curso que você quer fazer. Eu teria ido para o direito. E quando eu fui ter contato com a contabilidade, eu descobri que havia uma paixão. Em contabilidade, a gente tem uma coisa que a gente fala, ou você ama ou você odeia, né? E aí, assim, eu fui descobrindo esse amor pela contabilidade, pela consultoria, pelo que era aquilo ali para mim, na minha vida, como que eu poderia fazer diferente para a vida das pessoas. E aí foi se construindo essa carreira no ramo da contabilidade. Mas eu posso dizer hoje que ela começou lá quando eu tinha 11 anos, porque quando eu cheguei aqui, quando eu cheguei na fase da contabilidade, eu percebi que contabilidade não era só calcular imposto, que tinha muito a ver com o que eu aprendi lá atrás, com o que eu havia percebido lá atrás, nas coisas que eu tinha aptidão para fazer e na minha comunicação. Então, acho que foi um achado na minha vida naquele momento. Então, hoje você está realizando um sonho, né, cursando Direito. Eu acredito que hoje você tem uma mente e quando você fez a sua primeira graduação, você tinha outra. Nossa, totalmente diferente. Tá gostando dos professores? Estou. É muito bom. Existe uma leveza, Chayane, incrível. A gente faz faculdade muito novo, né? Sim. E a gente tem uma mentalidade muito diferente. Não estou dizendo de maturidade ou imaturidade, mentalidade mesmo. O que você pensa para a sua vida, o que eu pensava para a minha vida há muitos anos atrás, por mais que eu esteja dentro do meu plano até hoje, mas ele, no decorrer dos anos, foi se modificando pelos o que foi acontecendo na minha vida, né? E quando eu fiz a primeira faculdade, eu tinha uma obrigação. Eu precisava me formar, né? Eu precisava ter a minha graduação, eu precisava ser uma especialista, eu precisava de muita coisa. Hoje, quando eu olho para a minha graduação hoje, não tem esse peso, porque eu conheço como ele é pesado para a gente, essa cobrança interna, né?
eu não tenho esse peso, é como se fosse prazeroso. Por mais que dê trabalho, não quer dizer que não seja prazeroso, são coisas que se conectam. Então, eu tenho prazer na faculdade, prazer em estudar hoje, porque eu tenho ideia do que essa faculdade vai ser para o meu crescimento. Mas, olhando pelo lado, eu não vou ser hipócrita, né, com a resposta. Hoje eu sou uma empresária, né, se eu não passar numa matéria, por exemplo, não tem o mesmo peso se eu não passasse numa matéria no passado, em questões financeiras e em questões cobranças, né, e minhas notas hoje são bem melhores que naquela época, então isso não pesa. Mas é muito diferente, a nossa cabeça é muito diferente. Eu acho que mesmo que não fosse segunda graduação, porque eu acabei te respondendo baseado na minha experiência de ser a segunda graduação, mas eu acho que você fazer a faculdade também um pouco mais tarde, ela tem um peso positivo e um peso negativo, né? Porque eu sei que quando a gente faz a faculdade mais cedo, a gente já coloca ali no nosso currículo uma coisa que é importante, né? Quando a gente, por mais que a gente escute hoje muitos jovens falando a não necessidade de uma graduação, eu não me esqueço das palavras de Cortella, quando eu sempre escuto isso, né? Porque se você quer dizer que você não precisa de uma, tudo bem, vai lá, passe uma, entra. Ele fala de Harvard nesse comentário dele, eu acho maravilhoso. Depois você fala se você quer ou não fazer, mas não pela sua falta de capacidade de estar ali, né? Eu estou usando o exemplo da graduação, mas no contexto geral, né? Hoje a juventude ela tem muito esse preconceito de que ela não precisa de uma graduação para ela poder ser bem-sucedida, vamos usar essa palavra, de ser bem-sucedido. Eu discordo, eu acho que se você está começando, a não ser que você teve ali, né, aconteceu algo na sua vida, que você não veio da pobreza, que você não veio da periferia, que os seus ideais são muito diferentes daquilo ali, mas a graduação ela já é uma coisa que você vai colocar no seu currículo e que se você tiver o empenho de usar isso a seu favor profissional, você abre portas. Então, se eu não preciso abrir portas, tudo bem, ela não é importante. Mas se eu preciso abrir portas, ela é. Né? Ela é um peso no meu currículo que eu preciso ter. Ela é uma informação no meu currículo que eu preciso ter. Mas essa é só a minha opinião. Não, mas qual seria o seu conselho que você daria hoje, então, para Ana Carla de lá de 2012, que foi quando você... Quando eu formei, né? Em 2012. O conselho que eu daria para aquela Ana Carla naquela época... Você faria diferente? Diferente, talvez eu não faria muita coisa, não. Né? Mas o conselho que eu dava era tente que isso seja mais leve, né? Tente fazer com que isso seja essa cobrança que eu tô te falando. Eu precisava passar, e tudo bem, você precisa mesmo, né? Mas eu acho que a dedicação já é resposta a solução já é a sua dedicação. Né? Então, muitas vezes eu me cobrava muito, que minhas notas tinham que ser muito boas, que eu precisava ser muito boa, e tem que ter mesmo, mas no lugar de eu me preocupar tanto com isso, eu tentaria só fazer, né? Só tentar que fosse mais leve. Então, eu acho que eu perdi muitas noites de sono preocupada. Então, acho que eu falaria, deixa esse processo mais leve, continua se dedicando do jeito que você se dedica, mas deixa esse processo mais leve. Aqueles memezinhos que você vê no TikTok, que passa a eu do futuro com a eu do passado, batendo, você vai conseguir? Mais ou menos isso, Chayane. Você se formou, a sua primeira graduação foi aqui na Anhanguera, que era Pitágoras na época, e agora você está fazendo novamente. Tem algum motivo especial para ser? Tem sim, tem. Eu acho que não tem a ver com o lugar onde você estuda, muitas vezes, sabe, Shane? Tem a ver com o quanto você se dedica àquilo ali na sua vida. Então, hoje, em questões assim, eu moro em Guarapari, eu estou em Guarapari, é uma instituição que é de Guarapari. Então, minha primeira graduação foi aqui. Eu tinha outras opções, assim como eu tenho hoje, mas eu gosto realmente da instituição e da comunicação que eu tenho com a instituição, de como as coisas funcionam aqui dentro. Então, a escolha foi baseada... no passado, talvez eu não tinha escolha, a não ser de ser outra instituição dentro de Guarapari. Mas hoje eu teria uma escolha de não ser aqui. Eu escolhi porque está dentro, está incluído na comunidade.
E eu acho que quando a gente, um exemplo é o projeto aqui, e eu sei que tem outros projetos que trazem benefícios para a comunidade, então eu acho que isso é muito importante. E a qualidade do ensino, né? Às vezes você olha, assim, hoje eu tenho consciência dos bons professores que tem no curso de Direito. Na época que eu fiz contabilidade também tinham, hoje, inclusive pessoas com qual eu trabalho junto hoje e que eu admirava muito. Eu me sinto honrada hoje de estar trabalhando junto com essas pessoas, né? É a mesma coisa eu vejo hoje quando eu olho para o corpo de professores que dão aula na Anhanguera. Você vê que são pessoas de currículo, de qualidade, sim, e a qualidade das aulas que são ministradas. Então, foi uma escolha pensando no meio onde eu vivo, mas também que isso me traria professor de Direito dos Contratos. É bom? É bom, do professor Raniel. É bom. Você acha que eu vou falar que não é uma... Você falaria, Jane? De forma nenhuma. A Silva chegando, né? Ele é ótimo. Melhor professor. Muito bom. Agora, me explica o que seria a contabilidade consultiva. É basicamente isso que a Qualificar, além de outras coisas, oferece para os seus clientes. E o que seria exatamente a contabilidade consultiva? Para a gente conceituar isso de forma correta, a contabilidade ela é dividida em 3 tipos, professor. Ela é dividida em a contabilidade tradicional, a online e a consultiva, né? A contabilidade tradicional é a contabilidade que a gente conhece dos nossos avós, e que não está errada, ela existe hoje também não, tá? Não estou tomando partido aqui sobre o que é certo e o que é errado. A contabilidade tradicional é aquela que calcula o imposto, libera o imposto para o cliente. Às vezes você nunca nem falou com aquele contador, né? Ou às vezes você não sabe nem com quem que você tem que falar dentro daquela escola. E não está errado, é a contabilidade tradicional. Nós éramos guardadores de livro, né? Era a guarda de livro que era a função do contador do passado. Então, a contabilidade tradicional é aquela contabilidade que está ali, que cumpre com os deveres, com as obrigações da empresa junto ao fisco, bem feito, né? Enfim, ou mal feito, mas que cumpre. E cumpre com as obrigações de enviar as guias para a empresa. Contabilidade tradicional. Contabilidade online é aquela contabilidade que trabalha em alta escala. É uma contabilidade totalmente tecnológica, que ela visa captar informações por meio de tecnologias e liberar informações por meio de tecnologias. Foi um boom no mercado contábil quando surgiu isso, né? Que ia acabar a contabilidade, que não existia mais o papel do contador e tudo mais. Foi, inclusive, nessa época que eu fui até esse congresso que eu comentei no início da nossa conversa. E com essa junçãozinha dessas duas contabilidades que eu acabei de exemplificar para vocês, surgiu a contabilidade consultiva, que nada mais é do que o cumprimento das obrigações com o fisco e com a empresa das obrigações acessórias e tributárias, utilizando de tecnologias, que hoje nós temos no mercado muitas tecnologias, para que sobre tempo, para que eu tenha tempo para estudar e levar outras soluções para a empresa. Então, eu deixo de lado o meu papel como contadora, que fica atrás de uma mesa, com uma caneta atrás da orelha, trabalhando dia e noite igual louco. Eu abandono isso porque agora eu tenho tecnologia que faz captação de nota, estudos tributários, ver se aquilo ali é monofásico ou não, dentre outras várias coisas técnicas que não tem por que eu ficar citando aqui, para ele, enquanto isso acontece, eu ter tempo para estudar. Eu ter tempo para entender a necessidade do meu cliente, para eu ir trabalhar com ele uma precificação, uma consultoria empresarial, um crescimento de negócio, algo que tenha ligado com ao compliance, por exemplo, na parte na parte trabalhista, dentre outras coisas. E às vezes, professor Raniel, não tem ligado nada na parte técnica. Às vezes o tempo que eu tenho para fazer uma reunião com o cliente, né? E o meu conhecimento em marketing, em várias outras coisas que não contextuam só na parte da contabilidade técnica, é verdadeiramente o empresário sentir que ele tem uma pessoa que caminha do lado dele. E uma das coisas que me fez caminhar para essa parte, quando eu pensei em contabilidade consultiva, foi exatamente pensar nisso. Se acaba a profissão de contabilidade hoje, quantos clientes que ficariam no seu escritório? A gente pergunta muito isso nos nossos eventos que nós fazemos, né? Acabou, o contador não é mais uma obrigação. Só contextualizando que hoje o contador é obrigatório. Toda pessoa que tem um CNPJ, que não seja o MEI, ele é obrigado a ter como responsável técnico o contador. Se sai hoje uma informação de que isso não é mais assim, quantos clientes ficam no seu escritório? Era isso que a gente pensava e que a gente contextualizava. Hoje eu tenho plena consciência que se isso acontece, é claro que você sempre vai perder alguma coisa
dentro daquele... Mas eu falo que 90% da minha carteira fica, porque eu não sou a pessoa que atende só o fisco, já que ele vai poder atender. Eu sou outra solução dentro da empresa dele. Então, contextualizando exatamente e tentando responder a sua pergunta de forma coerente, é isso. É eu ser muito mais do que... A contabilidade consultiva é você ser muito mais o contador que entrega guia, mas ser o contador que tem outras soluções. Até porque, professor, as informações que vêm para essas soluções estão aqui, na contabilidade. Então, por que não eu? Né? Por que não eu, como contadora, que conhece aquelas informações, que sabe lidar com aquelas informações, não levar soluções baseadas nela? Por que outro profissional? Né? Então, eu acho que contabilidade consultiva, contextualizando para você, é o uso da contabilidade, das informações contábeis para levar soluções gerenciais para dentro da empresa. Você falou muito sobre tributo, até porque o contador está muito ligado a essa parte tributária. E eu queria fazer uma pergunta um pouco mais macro, porque, veja, nós temos um gargalo no Brasil já há algum tempo, que é o nosso sistema tributário. No nosso sistema tributário, basicamente, ele foca a tributação no consumo. Então, nós temos televisão, geladeira, comida, nós temos itens básicos para os brasileiros que são altamente taxados, são altamente tributados, e nós temos, por outro lado, a renda e, basicamente, o patrimônio, herança, por exemplo, tem uma taxação um tanto quanto pequena, o que causa uma desigualdade evidente, até mesmo social. Então, o Brasil tem esse grande problema. Enquanto que os outros países, especialmente os países de primeiro mundo, os países desenvolvidos, eles optam por taxar as grandes fortunas, herança, patrimônio, e não taxar consumo, a gente fez uma opção invertida. Com relação ao sistema tributário, como que você percebe, lidando ali no dia a dia, como que isso afeta os clientes? Acredito que, evidentemente, muita gente sai prejudicada. E qual é o seu pensamento sobre esse ponto, especificamente? A forma como o Brasil, não tentando usar palavras técnicas, tentando falar de um jeito que fique muito bem compreensível, mas que eu acho que é um assunto que todo mundo que tem uma empresa sabe do que eu estou falando, né? É um dos sistemas mais complicados que existe no mundo hoje, a forma como o Brasil tributa, né? Não só falando de certo ou errado, como você disse, né? Na minha opinião, o certo seria a gente olhar mais um olhar da renda do que do consumo, né? Da riqueza do que do consumo. Mas hoje, quando você pega a forma que o Brasil, ele tributa, no contexto geral, você entende que a chance de erro ela é tão gigantesca, ela é tão grande que se torna até inacreditável. Você fala da burocracia. Da burocracia, não. Até da interpretação. É tanta informação. Por exemplo, hoje quando você vai em Portugal, lá não tem um contador igual esse. Você não tem que ter um vínculo com um contador. Lá você leva suas informações do mês, é calculado o imposto e entrega o imposto para o empresário. Um exemplo. Aqui, dependendo da situação, do que você está trabalhando para cálculo do imposto, você fica tão na dúvida o que é certo ou errado fazer, que a sua chance de erro se torna muito grande. Até por isso também um dos princípios para que você saiba estudar. Então, por exemplo, se eu não me tornar especialista hoje em PIS e COFINS, que são dois impostos, eu posso cometer erros que podem prejudicar uma empresa facilmente. Se eu não torno uma especialista em CMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, gigantescas as informações que tem para eu fazer certo ou errado baseado naquilo ali. Talvez eu não teria muito tempo para poder exemplificar isso de forma correta, porque realmente é muito grande. O que eu quero dizer é que é tão confuso a forma como hoje como que é a tributação hoje no Brasil, que a chance de alguém estar pagando imposto errado hoje é muito grande. E não é só por falta de responsabilidade do contador, é também por falta de você pegar uma legislação hoje que uma vem falando de um jeito, outra vem de outro, mas se sobrepõe a umas coisas tão loucas, entendimentos, você ter linhas de raciocínio, que eu posso ter uma e um outro colega ter outra. Um de nós dois estamos certos. Então, isso tudo que você acabou de mencionar, reforça a importância da parceria do advogado com o contador, até porque, no caso específico, talvez um advogado tributarista pudesse ajudar a respeito da interpretação das leis, interpretação da jurisprudência. Então, veja que o diálogo é sempre constante.
Mas falando ainda sobre essa questão tributária, porque tributo afeta a questão do preço das mercadorias de uma pessoa jurídica, de uma sociedade, afeta toda a organização econômica, financeira da pessoa jurídica, eu queria tá todo mundo comentando sobre uma figura estranha chamada BPO. O que seria o tal do BPO? O que essa figura faz na contabilidade? Qual que é o papel do BPO numa empresa de contabilidade? Olha, no escritório de contabilidade. O BPO, ele veio junto com a contabilidade consultiva, né? Ele é uma ferramenta da contabilidade consultiva. Em alguns lugares, que eu não sei os nomes, tá, Raniel? Existe o boato de que a contabilidade gerencial não é a mesma da contabilidade normal, porque é como se você tivesse informações que você cria para o fisco. Eu não estou falando de sonegação, eu estou falando de necessidade de pegar informações, transformar elas em informações que vão lá para o fisco. Quando eu vou pensar em gestão, quando eu penso em uma forma de gerenciar, essas informações, elas não são suficientes, vamos dizer assim, né? E aí, quando a gente ia para dentro da empresa, por que elas não são suficientes? Porque lá dentro da empresa, a pessoa que gera essas informações não tem conhecimento técnico, não tem conhecimento específico. O BPO, que é uma forma de terceirizar várias coisas, né? Tem um conceito de terceirização no geral, mas quando a gente fala especificamente do BPO financeiro, a gente está falando de levar para dentro da empresa um serviço que ele consegue pegar aquelas informações que eu vou precisar para criar balanços gerenciais, que vão conter informações importantes para tomadas de decisão. Se eu não tiver essas informações em tempo hábil e eu não tiver elas de forma correta, elas não se tornam mais necessárias ou não se tornam tão, num momento tão oportuno, vamos dizer assim. Então, o BPO ele veio como uma ferramenta para a solução, para que essas informações financeiras da empresa cheguem de forma mais rápida até o especialista e esse especialista possa entregar para aquele empresário informações reais de como ele pode usar aquilo para a gestão da empresa dele e para a tomada de decisão. Então, o BPO financeiro, ele dá a oportunidade de algumas empresas de tomar conta do financeiro dele, terceirizar mesmo o financeiro dele, para que isso seja possível. Então, é uma ferramenta, inclusive, da contabilidade consultiva. É muito comum um escritório de contabilidade que tenha uma contabilidade consultiva ter um serviço de BPO, por mais que não seja um serviço obrigatório de contabilidade. Normalmente, também é muito comum que administradores tenham esse tipo de serviço. Então, também é muito comum, falando de outra parceria, que o contador tenha parceria com o administrador, exatamente para conseguir gerar uma consultoria mais alocada para soluções financeiras dentro da empresa. A gente falou de tributação e a gente está chegando num período que é temido por muitos. O período da declaração do imposto de renda. Nós sabemos que, muito embora a nossa tributação, o sistema tributário seja extremamente confuso, problemático, a gente tributa a renda por meio do imposto de renda. Fala um pouquinho para nós sobre a questão da declaração, se é obrigatório, quem tem que fazer, quem não tem que fazer, como que é o regramento, como que são as regras sobre declaração de imposto de renda para nós? Estamos chegando e temos até novidades já, né? Que esse ano mudou bastante coisa em relação ao imposto de renda, já começando pela data. Então, sempre foi do dia 1º de março ao dia 30 de abril, e esse ano agora passou a ser do dia 15 de março ao dia 31 de abril. E eu estou respondendo, já começando pela data, porque isso influencia. Porque o imposto de renda, ele é uma declaração em que eu declaro para o fisco informações que ele já sabe. É mais ou menos isso. Ele já sabe, né? E eu estou contextualizando aquilo dentro de uma declaração. A maioria das informações que estão ali, o fisco já sabe. Só que a maioria dessas declarações que nós fazemos hoje dentro da contabilidade da pessoa jurídica... O fisco já sabe por conta do nosso sistema bancário, por conta das transações, não é? Essas declarações são feitas até ontem, dia 28 de fevereiro. Então, os bancos... contadores, representando empresas, várias delas estão fazendo todas as declarações até ontem, dia 28 de fevereiro, o último dia útil de fevereiro. E aí a declaração já começava dia 1º, e não dava tempo desses dados serem cruzados e tudo mais. Existe agora uma forte tendência para declaração pré-preenchida, então existiam muitas falhas, então por isso que já mudou a data. Então já estou
começando a resposta falando isso para você, né? Que o fisco ele tem esse conhecimento sobre nossa renda. A maioria dela, pelo menos, ele tem. E exatamente isso a declaração de imposto de renda. É eu chegar no ano de agora, olhando para o ano anterior, dizer para o fisco quanto eu tive de renda, quanto de imposto que eu tenho a pagar. E então, eu declaro neste ano o que eu ganhei no ano passado. Exatamente. E todas as regras são baseadas exatamente nisso. Se eu vou avaliar se você está obrigado ou não a declarar, eu vou avaliar o ano passado, e não este ano na sua vida. Né? Eu vou exatamente avaliar o ano passado. E o que acontece muito? Durante o ano, professor, se você é assalariado ou se você... diversas outras situações, quando você vai fazer um pagamento ou vai ter um recebimento, esse imposto ele pode ser já retido. Né? Dentro da lei, existem várias observações de retenção de imposto de renda. Agora, e que eu pego essas informações e vou verdadeiramente saber ou dizer se você devia ou não aquele imposto. Um exemplo disso são as restituições de imposto de renda. Chegar agora, na hora de fazer o cálculo, eu falar, você não devia tudo isso de imposto, foi retido, não era devido e agora é hora de você receber de volta. Isso é uma dúvida muito grande no meio, né? O que é restituição de imposto de renda? É você receber de volta parte do imposto que você foi pagando durante o ano em forma de retenção e esse imposto não é devido, então você recebe aquilo ali de volta. Mas por que existe por que eu não era obrigado e agora... eu sou obrigada eu não era obrigado, paguei e agora eu vou receber de volta. Porque quando eu vou fazer o cálculo do seu imposto de renda, quando a gente vai elaborar a declaração, existem despesas que são dedutíveis, que na hora de fazer aquele cálculo ali, isso não é levado em consideração. Então, várias despesas são dedutíveis. Então, a sua base de cálculo do imposto, que é a renda, né, qualquer coisa que você tenha recebido, qualquer alteração patrimonial positiva, né, que trouxe aquilo ali para você, não só patrimonial, mas estou falando a questão de riqueza, né? Vai trazer para você a obrigação de taxar, de fazer o imposto sobre aquilo. Mas quando eu vou fazer esse cálculo, eu posso ter uma isenção, eu posso ter despesas dedutíveis, eu posso ter várias situações que é na hora de fazer a declaração de imposto de renda que aquilo é descoberto. Então, aquilo ali, se você teve imposto retido, não devido, você tem aquilo a restituir. Então, por exemplo, você gastou com saúde, com educação dos filhos, alguns exemplos, Exemplos, né? isso. Você inclui lá na declaração e, por conta disso, você eventualmente diminui a sua base de cálculo, né? Legalmente falando. E aí, isso faz com que foi retido de forma correta, porque naquele momento da retenção eu estava olhando somente o seu salário ou somente a renda, mas é na hora de fazer a declaração que, como eu tenho essa diminuição da base de cálculo, eu consigo novamente de volta aqueles valores. E quais são as consequências de o imposto ser declarado alguma informação errada? Além da consequência para a pessoa, tanto física e jurídica, empresarial, né? Ela pode trazer também uma consequência para você como contadora? Olha, primeiro eu vou começar estudando com uma coisa que eu sou contra, né? Hoje não é o contador que é obrigado a fazer a declaração, tá? O próprio contribuinte, ele pode fazer. E hoje nós temos no mercado pessoas que se especializam e fazem declaração de imposto de renda. Não é uma atribuição exclusiva do contador. Tem várias, mas essa não é uma delas. E eu ressalto a importância de ser um contador exatamente para responder a sua pergunta. Porque existem tantas regras dentro por exemplo, de dedução, despesas que podem ser dedutíveis, documentos que a gente pode usar para deduzir, isenções, por exemplo, na compra e venda de imóveis, né, que você tem direito a isenções, várias informações técnicas que um contador tem para fazer uma declaração de imposto de renda. Mas ainda a gente descobre a importância disso quando chega o problema. Porque, olha só, uma declaração feita de forma incorreta, você cai numa coisa chamada malha fina. E malha fina é uma coisa que ninguém deveria cair. Porque realmente é uma fase dentro da vida do contribuinte que vai trazer consequências. Se isso não for resolvido de forma... Às vezes você nem está errado. Cair na malha fina não significa que você está errado. Que você foi pego por alguma coisa. Significa somente que você foi chamado para prestar esclarecimentos. Vamos falar assim. Então, às vezes, você cai na malha fina... Levou um puxão de orelha. Você levou um puxão de orelha. A Receita Federal meio fala assim, não entendi bem isso aqui, você quer me explicar? Você não entendi bem o que você quis dizer nessa declaração. Faltou uma informaçãozinha aqui, você não quer ver se está faltando mesmo, não, né? Então, a Receita Federal, ela meio que te dá uma chance de você corrigir a sua declaração. Se você não fizer isso, exemplo, se você não acompanha a sua declaração e você não se defendeu quanto àquela pergunta, você vai receber uma punição.
E acredite, não é gostoso as punições. Exemplo, se você omitir uma receita, né? O cálculo do imposto de renda ele é baseado numa tabela progressiva. De acordo com sua renda, você vai se encaixando dentro de uma tabela. Se você ficou em X, você vai ter lá uma tributação, exemplo, de 7,5%. Vamos supor que você omitiu uma receita, você pagou todos os impostos de 7,5%, mas se você não tivesse omitido e tivesse colocado essa receita, você teria ido para 27,5%. Então, é a hora que a Receita Federal fala isso para você, você não fez nada, o que, é que ela vai entender? Quem cala consente. Vai tributar tudo no 27,5% e você vai ainda assim levar multa pela sua omissão. Mesma coisa, recibo. O recibo custa... O recibo de dentista era 1.000, mas teve uma erro de digitação ali, eu coloquei 10, né? Diminuí a minha base de cálculo. Às vezes até ganhei restituição, mas se eu tivesse colocado a informação correta, eu não teria nem restituição, eu teria imposto a pagar. Então, a consequência é que você vai tomar uma burdoada lá na frente se você não fizer a sua declaração, porque não vai ser mais só o imposto a pagar. Vai ter também as consequências pela fraude, né? Pelo você ter declarado um valor incorreto e tudo mais. Muitas vezes, Chayane, quando a gente faz a declaração de imposto de renda, realmente, às vezes, vem faltando informação e é na malha fina que a gente descobre, vai lá e corrige e não tem consequência alguma, tá? Mas, na maioria das vezes, é a consequência... Só coisa boa, né? Só coisa boa. E pessoa jurídica e física que tem que fazer? Sim, é bem diferente o conceito de pessoa jurídica e pessoa física. Pessoa física é essa declaração que eu estou falando para vocês, né? Que a gente recolhe nossos informes de rendimento, nossas despesas dedutíveis, algumas mesmo não sendo dedutíveis, têm obrigação de entrar dentro da declaração de imposto de renda, seus ganhos, algumas despesas, enfim, essas informações que vão na declaração. Dentro da contabilidade, todo ano nós fazemos a declaração de imposto de renda pessoa jurídica. Cada ramo de tributação, cada tipo de tributação tem inclusive o seu nomezinho. Algumas se chamam CIMEI, né? Outra se chama SPED. São formas de eu pegar e declarar aquela informação. Diferente da pessoa física, que eu dependo de você, contribuinte, para me passar essas informações, na pessoa jurídica isso não acontece. Porque eu, como contadora, já tenho essas informações dentro do meu escritório de contabilidade. Eu preciso ter. É uma obrigação minha ter. Então, essa declaração, pouco vocês ouvem falar. Exatamente porque ela já é elaborada, transmitida, com informações que já estão lá dentro da contabilidade. Diferente também da pessoa jurídica e física, onde eu vou pagar efetivamente o imposto na hora da declaração, a pessoa jurídica, durante um ano, ela vai pagando o imposto dela. Ou é pela emissão de nota, quando eu sou simples nacional ou lucro presumido, ou é no lucro efetivamente apurado, quando eu sou lucro real. Então, a declaração de imposto de renda à pessoa jurídica tem o intuito apenas de demonstrar o imposto pago. Ele não tem mais imposto a pagar naquele momento. Diferente da pessoa física, que é quando eu faço a declaração de imposto de renda, que eu vou apurar se ele tem imposto a pagar, e daí em diante que ele vai fazer o pagamento. Nossa vida. Vamos falar de coisa boa? Vamos sair da tributação, sair dessa área assim de tirar dinheiro do nosso bolso. Vamos falar um pouquinho sobre networking. Eu acho que é um ponto bastante interessante, principalmente para quem é empresário, para quem atua no mercado, você se relacionar de uma maneira positiva na sociedade. Eu costumo dizer, inclusive em sala de aula, que os alunos, nós todos que somos estudantes, em sala de aula é fundamental que o aluno já se coloque como um profissional. Às vezes falta um pouco de percepção de que o seu colega está te vendo e que futuramente ele vai ser um profissional, de que o seu professor está te olhando e que futuramente esse professor pode abrir uma porta. Então, essa percepção é muito... Às vezes, falta essa percepção da parte do aluno. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse aspecto, da importância da postura, do comprometimento, do que as pessoas estão olhando para você, estão enxergando, sobre a construção de imagem, e sobre como que a gente pode trabalhar para fazer uma rede de contatos que seja satisfatória, seja eficiente, para que você possa aplicar isso no seu negócio. Você falou uma coisa que eu acho muito interessante. Dentro da sala de aula, a gente já conhece o profissional que a gente pode encontrar ali na frente, né? Um aluno dedicado, um aluno... eu não estou falando só de dedicado, de ter boas notas. Às vezes o aluno nem é aquele aluno que tem muito boas, mas é um aluno que está sempre presente, um aluno que está ali trabalhando
o comportamento dele, a forma dele de se dedicar a um grupo, a responsabilidade dele como aluno. A gente já começa, realmente, eu concordo com sua fala, professor, a gente já começa dentro da sala de aula a trabalhar essa postura do que nós vamos ser como profissionais, e nós estamos sendo observados, né? Quando a gente vai empreender, isso é muito mais forte, porque você percebe que sozinho você não faz nada, ou faz muito pouco, né? Que você precisa de outras opiniões ou parceiros para que você consiga trazer conhecimento para dentro do seu negócio que você não tem. Então, o network, ele se torna muito importante porque empreender, às vezes, é solitário, a gente se torna solitário. Então, são duas vertentes muito... Dentro da sala de aula, a gente já faz o network, porque a gente está criando ali nossa postura como profissional, né? E mostrando para os outros o que a gente tem capacidade de fazer, nosso compromisso. E a gente também, quando vai para o meio do empreendedorismo, a gente também vai em busca de profissionais que já têm ou que de uma certa forma demonstre esse compromisso com a gente, porque eles vão se tornar parceiros do nosso negócio. O que você parece que está falando é que existe o networking da sua construção natural de imagem, como você se porta diante das pessoas, mas existe também um networking que é um pouco mais profissionalizado, é algo um pouco mais construído, é um processo mais racionalizado, projetado, um processo realmente mais... profissional talvez seja a palavra. E eu vi no seu currículo que você integra uma organização chamada BNI, e eu queria saber o que é o BNI, o que isso representa, qual a importância deste grupo para o seu negócio. Olha, o BNI, ele é vou usar de forma... Ele é um grupo de empresários procurando duas coisas. Ou eles vão para dentro do BNI para procurar parceiros de negócios, pessoas especialistas, até porque o processo de seleção deles é muito rigoroso, né? Então, normalmente, quem entra num grupo como o BNI, então, só para contextualizar, a BNI é um grupo de network profissional, né? Que a gente fala. Business Network International, isso. Então, é internacional. Internacional. Ele é um grupo que foi criado há quase 40 anos, né? Ele é de fora do Brasil. Esse grupo, a intenção inicial dele era criar conexões entre empresários para uns gerarem negócios para os outros. Ele foi tomando uma proporção gigantesca, e hoje nós temos ele em vários lugares do mundo, inclusive aqui em Guarapari agora. E dentro do BNI você encontra parceiros de negócios eficientes, porque lá dentro você tem que ser um especialista. Ter isso no negócio da gente, principalmente quando a gente trabalha com consultoria, é maravilhoso, porque, volto a dizer, eu sozinha não consigo prestar todos os serviços que meu cliente precisa, mas eu posso ter para ele um pacote de soluções. Então, dentro do BNI a gente encontra isso, né? Especialistas na área. Mas não foi só por isso, não é só por isso que eu estou dentro do BNI, não é só por causa dos especialistas. Também traz muitos negócios para o negócio da gente. Então, hoje eu trabalho numa área que referência é muito importante para mim. Então, um profissional falar do meu negócio para outra pessoa tem um peso muito grande, porque ninguém gosta de contador. Então, acaba, né, falando, levando o seu negócio. E, por fim, o terceiro ponto é acabar com a solidão empresarial. Por quê? Eu vim do escritório, quando eu saí do escritório de contabilidade e fui montar o meu negócio, eu trabalhava com quase 50 pessoas. Quando a gente tinha alguma coisa para discutir, a gente sentava numa sala e ia discutir sobre aquilo ali, estudar, que linha de raciocínio, uma série de coisas que acontecia. Quando eu fui empreender, eu fui sozinha. Eu fui para dentro de uma sala sozinha, né? Até minha equipe se formar, até tudo acontecer dentro da minha vida, eu fui sozinha. Mesmo quando a equipe chegou, existe ali uma certa... a sua equipe ainda talvez não tenha a mesma vivência, a mesma competência que você, e você, competência que eu digo, não mesmo de estrutura de negócio. E aí, muitas vezes, eu olhava assim e falava assim, o que eu faço agora? O que está acontecendo que as pessoas estão fazendo? E aí, para lascar um pouquinho mais essa solidão, veio a pandemia. Então, quando chegou a pandemia, que a gente se enfiou dentro ficou pior ainda. Então, quando eu fui para dentro do BNI, professor, eu encontrei uma solução para essa solidão, de você entender que seu dia é difícil, mas é de todo mundo. Que você tem problema com um colaborador, às vezes todo mundo tem. Que você tem problema com o cliente, às vezes todo mundo tem. O que importa é como que você vai lidar com aquilo ali. E você encontrar outras pessoas com o mesmo time que você é muito bom. Então, dentro do BNI é assim que funciona. Ana, estamos chegando quase que na parte final do nosso podcast. Passou muito rápido, impressionante como que o papo foi fluindo.
Mas, antes da gente terminar, eu queria fazer um bate-bola com você. E eu queria perguntar para a Chayane, você tem mais alguma pergunta para fazer? Tenho. Como que foi para você equilibrar a maternidade, você foi mãe agora em 2019, o estudo e ser empresária, né? Como que foi isso para você? E ainda mais na pandemia também. Não é equilíbrio. Como foi desequilibrar, né? Uma coisa que eu escuto muito, Chayane, como que você dá conta? Eu falo, eu não dou. Não tem como dar conta, né? A gente cria prioridades dentro do dia da gente pra gente conseguir fazer que tudo flua. A maternidade foi algo muito desafiador na minha vida, Chayane, porque até quem me conhece fala assim, não consigo nem te imaginar mãe antes de eu ser mãe, né? Porque como que uma pessoa que tinha o ritmo de vida que eu tinha conseguiria dar atenção a uma criança? Eu consegui, Chayane, tá bem alimentada, tá tudo, brincadeira. Foi realmente algo que foi desafiador na minha vida. Quando eu achei que eu estava equilibrando, entrei na faculdade de novo, né? Então, mais um desafio. Mas eu acho que a organização faz muita diferença na minha vida. Organização em todos os sentidos, não só de você pegar uma agendinha e colocar lá todos os seus compromissos, não. Mas de você ter organizado na sua cabeça quais são os seus objetivos. E como que você consegue trabalhar dentro dos seus objetivos, quais são as prioridades que você precisa ter. Então, eu tenho meu objetivo pessoal, eu tenho meu objetivo profissional, eu tenho meu objetivo como mulher. E quando eu não dou conta de algo no meu dia, eu lembro deles, né? Então, dentro do meu objetivo, o que está mais importante, o que eu preciso solucionar neste momento? Então, eu equilibro dessa forma. Eu vou tentando... Eu não tenho realmente como dar conta de tudo, isso é uma... Se alguém falar que dá, eu vou desconfiar o que a pessoa faz para dar conta. Mesmo que eu não tivesse a Annelise, que fosse, e nem a faculdade, só o trabalho já seria uma correria, né? Mas eu acho que é a organização e objetivo. Eu organizar bem o meu tempo, fazer ele trabalhar ao meu favor, né? Usar o meu tempo ao meu favor. E quando o tempo desanda, quando a coisa desanda, eu lembrar dos meus objetivos e o que se torna mais importante ali diariamente para que eu consiga chegar naquilo que é mais lá na frente vai acontecer. Então, calma não, Chayane. Ninguém rolou calma aqui. Calma não é uma coisa, quem trabalha comigo sabe também, que eu sou ligada no 220, que eu não sou calma. Não tem se sua pergunta foi baseada em equilíbrio emocional, já respondo que não é assim que funciona comigo. Eu sou uma pessoa extremamente agitada, né? Mas eu realmente sou uma pessoa muito organizada e tenho muita fidelidade aos meus objetivos de vida. Então, eu acho que essa é a resposta. Organização, então, é o segredo. Isso, agora sim, calma não, organização. Muito bem, coisa boa. Vamos fazer o seguinte agora, para a gente ir para a parte final do nosso podcast. Vou fazer uma pergunta e você responde em poucas palavras. Uma coisa bem dinâmica. Vamos lá? Tá preparada? Eu espero que sim. Um livro. Perto do Coração Selvagem, Clarice Lispector. Um filme. Eu não tenho um filme preferido, não. Mas eu gosto muito de filmes de época, filmes medievais, de guerra, que conta história. São filmes normalmente que eu gosto bastante. Um sonho. Um sonho, conseguir alcançar meus objetivos profissionais e pessoais. Bacana. Maternidade em uma palavra. Desafiador. Desafiador, Chayane. Estudar direito em uma palavra. Desafiador também. Não, realização. Muito bem, esta foi a nossa contadora Ana Carla Jesus. Muito obrigado, Ana Carla, pela sua participação, pela sua simpatia, pelos seus esclarecimentos. Foi muito bom ter você aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Gostaria de parabenizar o projeto. Eu acho que é muito importante envolver alunos, né? Eu sempre falei isso, que envolver alunos de formas diferenciadas dentro da graduação transforma o profissional que ele vai ser lá na frente. Então, parabéns pelo projeto, que ele seja um sucesso e que vocês consigam atingir o objetivo de vocês com ele. Este foi o nosso segundo episódio do podcast Comunica Direito. Se você quer ser um patrocinador, entre em contato conosco. Tá aí na sua tela toda a indicação que você precisa para você mandar para nós um WhatsApp, mandar para nós um e-mail. Se você também quiser participar do podcast, também entre em contato conosco. Vai ser uma satisfação poder ouvir a sua história.
Este foi o segundo episódio. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo episódio do Comunica Direito.